E o que era bom ficou ainda melhor. A versão Plus do Anbernic RG35XX chegou com um novo processador, bateria melhor, Wi-Fi e Bluetooth. E tudo isso mantendo o que esse portátil tinha de melhor, como o desempenho e também a possibilidade de ligar na TV. E se você está em busca de um ótimo portátil agora para 2024, esse aparelho da Anbernic merece a sua atenção. Ficou interessado? Então vem comigo! E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje trago para vocês o primeiro vídeo unboxing de 2024 de um portátil da China. Desta vez é o RG35XX Plus, uma versão melhorada do RG35XX da Anbernic que já apareceu aqui no canal. Só para vocês terem uma ideia, ele tem uma bateria melhor, tem um processador melhor, tem Wi-Fi, tem Bluetooth, enfim, tem várias melhorias que acabam transformando ele numa versão atualizada. É como se fosse de fato, e é uma versão melhor da primeira versão do console que fez bastante sucesso, não só aqui no canal, mas também na Anbernic. Foi exatamente por isso que ela resolveu lançar essa versão melhorada com alguns upgrades, tá? Lembrando que informações técnicas eu coloco sempre na descrição do vídeo, também coloquei o link de compra do site oficial da Anbernic lá no AliExpress, tem informações técnicas, além disso, é claro, basta vocês clicarem no link para saber sempre o preço atualizado. E como o primeiro vídeo de unboxing de console portátil aqui no canal, vocês podem ver aí que tem uma surpresinha, e nada mais é do que essa bagzinha aqui, exatamente para vocês guardarem o RG35XX. Pô, Ivan, mas isso aí acompanha o console? É obrigatório? Não, não é obrigatório e também não acompanha o console. É uma compra opcional que você pode fazer lá com a Anbernic ou não, fica a critério de cada um de vocês. Mas na boa, quer ver? Eu vou abrir, ela até é estilizada, né? Anbernic e tal. Eu vou abrir aqui porque ela é certinha, projetada exatamente para esse aparelho, tá? Pô, Ivan, vai servir em outros aparelhos? Aí eu não sei, só testando mesmo. Mas ela é projetada para esse aparelho. Você coloca o aparelho aqui, coloca aqui um cartão, carteira, sei lá, o dinheirinho do sorvete, e aí você pode levar onde você quiser. Eu acho legal esse bag, mas é claro, volto a dizer, fica a critério de cada um de vocês. E a caixinha do aparelho, ó, pequenininha, não tem segredo, né? Para falar a real, esse aparelho chegou para mim no finalzinho do ano passado, mas como era um período que eu estava fazendo um monte de top 10, vídeos especiais, eu não tive tempo para gravar esse vídeo de unboxing aqui para vocês, tá? Então por isso, somente em 2024. Mas ó, na boa, ele é bem pequenininho, até que chegou rápido aqui, foi no comecinho de dezembro que mandaram, aí chegou mais ou menos, sei lá, dia 18, 20, alguma coisa assim. Mas vamos lá abrir aqui o aparelho e mostrar para vocês. A caixa é bastante simples, né? Bem minimalista, como quase todas da Anbernic. Eu vou tirar o aparelho aqui, tem um monte de coisa que vem na caixa que também já eu mostro para vocês. São várias cores à disposição do aparelho, né? Eu sempre gosto dessa cor cinza, porque me lembra bastante o Game Boy, cara. Mas é claro, tem outras opções, enfim, fica a critério de cada um de vocês. E olha aí que bonitão que é o aparelho. Pena que eu não estou aqui com o meu RG35XX, senão eu faria um comparativo lado a lado aí para vocês, né? Mas basicamente as questões técnicas é que receberam uma versão atualizada, né? Um upgrade da empresa da Anbernic. E olha como ele é bonitão, cara, eu acho sensacional esse aparelho aqui, ele é muito parecido com o Game Boy, por isso que eu prefiro nessa cor aqui, mas é claro, você pode ter um gosto diferente. De pad, excelente, botão de menu, Start Select, 4 botões aqui no padrão do Super Nintendo, saidinha de áudio, deixa eu ver o que mais tem aqui na parte de baixo, esse DC é para vocês carregarem o aparelho, entradinha para fone de ouvido, nós temos aqui mais e menos em relação ao volume, HD, que é um mini... É mini ou é micro? Não, micro é pequenininha, né? Mini HDMI. Talvez você precise de um adaptador aí, tá? Para conectar
o adaptador no HDMI padrão e depois conectar na sua televisão, tá? Mas tem saída de TV e para mim isso é muito legal, muito importante também. Desse outro lado, botão de liga e desliga, reset e duas entradinhas para cartões micro SD. Você pode colocar o sistema em um, jogos em outro, ou então pegar um sistema, aliás, um cartão grande de 512, por exemplo, colocar o sistema e os jogos também. Fica a critério de vocês, tá? Na parte de trás nós temos aqui os botões de ombro, né? Ombro e gatilho, mas que na verdade é basicamente ombro, porque ó, os de gatilho não tem tanta flexibilidade, mas funcionam muito bem. Um detalhe interessante é a altura, deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui, ó, a altura dos botões, para vocês diferenciarem os botões na jogatina. Então aqui ó, o L1 é pequenininho, o L2 já é um pouquinho maiorzinho, tá vendo? Dá para diferenciar muito bem durante a sua gameplay. Legal, né? Bonito o console. Eu farei uma edição no vídeo mostrando aí um pouco mais ele de perto, mas ele tem um design, uma pegada muito próxima daqueles portáteis mais retrô, como por exemplo o Beat Boy, que já apareceu aqui no canal há uns 4 ou 5 anos e é um dos meus xodós inclusive. Ele é muito bacaninha, mas ele era bastante simples, basicamente você conseguia rodar lá Nintendinho e Game Boy, GBA e tal. Nesse caso aqui não, você tem um desempenho muito interessante, a possibilidade de ligar na TV, que eu acho sempre muito bacana, então tem várias diferenças, né? Muita coisa evoluiu de lá para cá, e esse aqui ele mantém o mesmo tamanho mais ou menos, só que com várias outras funções, e isso sem dúvida nenhuma é muito top, cara. Antes de começar aqui a mostrar o desempenho para vocês, só mostrando o que vem na caixa, porque é importante também, né? Assim todo mundo já tem todas as informações. Nós temos uma película protetora, que é isso aqui, né? Isso aqui é um lencinho umedecido e um lencinho seco, né? Para vocês colocarem. Lembrando que já tem tutorial aqui no canal do Nintendo Switch, mostrando, né? A colocar a película no Nintendo Switch, e o processo para esse aparelho é exatamente a mesma coisa. Inclusive vem com esses dois lencinhos aqui, tá? Eu super recomendo colocar isso. Pô, Rivão, por que você sempre fala isso? Porque isso aqui protege demais o seu aparelho, cara, vai por mim, vale muito a pena, é super baratinho, mesmo que não tivesse, eu recomendaria comprar. E quem tem um Nintendo Switch, cara, na boa, compre ontem, porque realmente vale muito a pena. Temos aqui um folhetinho que na real é um manual de instruções com as principais informações do aparelho, inclusive ó, informações, vou até colocar para vocês. Pausa o vídeo aí, ó, que tem save, tem load, tem todas as principais informações do aparelho, tá? Se bem que quem comprar receberá esse manual também de instruções, né? E aí de repente vai ter tudo isso em mãos. Pô, Riva, então por que você mostra? Porque tem gente que compra usado e não tem. E aí fica me pedindo o manual e tal, então eu já mostro aqui as principais informações, o cara já vê, já tira a sua dúvida e vida que segue. Opa, deixei cair aqui um pouquinho, pronto, mas não tem segredo também, é o cabo, né, USB tipo A e USB tipo C, para vocês conectarem na parte de baixo do aparelho. Conecta aqui, conecta um carregador bom, de preferência um carregador inteligente que consegue passar a energia adequada para o seu aparelho, tá? Eu já fiz vídeo no canal de um carregador inteligente, aliás, que chamam, né, de carregadores inteligentes, exatamente porque eles conseguem detectar qual é a energia necessária e passa apenas a energia necessária. É muito interessante, é o que eu uso para praticamente tudo aqui, portátil, celular, enfim, adoro esse carregador e já tem vídeo no canal, tá? Só vou me organizar aqui, ligar o aparelho e mostrar o desempenho para vocês, bora lá! E olha aí, rapaziada, tem várias opções aqui, né, como os jogos, ó, tem muita coisa aqui, PSP, PS1, jogos na vertical, né, para vocês jogarem. Provavelmente deve ter um monte de shmup aqui, ó, tá vendo, ó? São vários shmups à disposição, CPS1, que é fliperama, CPS2, 3, Neo Geo, Fighter Burn New também é fliperama, Mami, GBA, Nintendinho, Super Nintendo, Master System, Game Boy, Mega Drive, agora sim Game Boy Color, Game Boy, PC Engine, Neo Geo Pocket, agora sim Game Gear e Wonderswap. Então tem bastante coisa aqui, hein? Realmente surpreendente. PS1 tem bastante coisa, deixa eu ver aqui, são no total 33 jogos, mas depende muito também da versão que você comprar, né? Então tem, ó, Resident, jogo de corrida,
Eu farei naquele padrão de sempre, né? Farei uma edição no vídeo mostrando vários games aí pra vocês, tá? Mas começando pelo PS1, que já tá mais fácil aqui. E olha aí, rapaziada, PS1 rodando perfeitamente, né? Pausei o game para mostrar o que? Aproveitar e mostrar o Save State. Apertou o botão menu, vai lá em Save Game, seleciona com o botão A, pronto. Você vai selecionar aqui, tem várias opções, pronto, tá vendo? Já salvou aqui. Voltou, eu vou jogar mais um pouquinho, peraí. Olha lá, pronto. Menu, Load Game, aí tem lá o save para vocês, tá vendo? Voltou. Legal, né? Olha, dessa vez nem peguei o Power Up, hein? Vacilei. Mas enfim, o importante é, funciona perfeitamente também. E olha aí, rapaziada, o desempenho dos games do PSP depende muito do estilo do jogo. Jogo em 2D vai funcionar muito bem. Jogos em 3D, infelizmente, não será 100%, tá? Olha aí o Tekken ou Tekken, a pronúncia fica a critério de vocês. A emulação tá um pouquinho abaixo do padrão do game, tá? God of War, por exemplo, também não vai rodar. Bom, agora eu vou deixar rolando a gameplay de vários outros jogos para vocês. Se liga aí. E olha aí, rapaziada, só um adendo bastante importante é que tem alguns emuladores aqui, né? Voltando ao menu principal, nessa segunda opção tem uma, digamos que uma visualização diferente e ainda aparece alguns emuladores bem interessantes, ó, Dreamcast, deixa eu ver aqui, tem Atari, enfim, tem outros emuladores também que são muito bacanas. Eu vou testar alguns aqui e mostrar para vocês, tá? Ó, Nintendo DS, então tem alguns jogos aqui que não apareceram lá naquele primeiro que eu mostrei para vocês, mas tem Dreamcast aqui, cara, isso é bem top, ó. Deixa eu ver os games aqui, ó, Crazy Taxi, Daytona USA, enfim, farei uma demonstração dos jogos aqui para vocês também.
E olha aí, rapaziada, na emulação do Nintendo DS, que tá razoavelmente boa, dá para vocês apertarem os botões de ombro, né? E conseguir mudar o formato da tela, se você quer uma tela só, se você quer as duas, quer na vertical, na horizontal, enfim. Vou colocar uma tela só aí para vocês terem uma ideia, mas isso também fica a critério de cada um de vocês. E antes de finalizar, rapaziada, liguei aqui o aparelho na minha televisão, né? Para isso vocês precisam de um adaptador de mini HDMI para HDMI padrão e ele vai funcionar 100%, tá? Dá para vocês jogarem na TV sem nenhum problema. Para mim isso é um diferencial muito positivo. E além disso, é claro, essa versão Plus traz várias melhorias, especialmente na bateria, que é bem melhor. Também tem a questão do desempenho, né? Afinal de contas, o processador também recebeu um upgrade. Então é aquela coisa, se você tem o RG35XX e quer um upgrade, ele pode ser ótimo para você. Se você não tem o aparelho e busca uma ótima opção para 2024, esse console portátil é uma excelente alternativa para você começar muito bem esse ano. Gostei demais do que vi, tem várias cores à disposição, eu escolhi nessa cor aí estilo Game Boy pela questão da nostalgia, mas é claro, vocês podem escolher outra cor também. É um bom portátil. Vale destacar aqui que eu já fiz alguns vídeos especiais no canal agora para 2024, então dá uma assistida, eu acho que vai ajudar muitos de vocês. Mas se você estava aguardando a análise desse aparelho aqui, ele está muito mais do que aprovado. É uma versão melhorada do primeiro console que já fez bastante sucesso, então é o que eu acabei de dizer. Se você já tem, eu até acho que vale a pena um upgrade. Se você não tem, vá direto nesse que você não vai se arrepender, beleza? Então é isso aí, rapaziada, informações técnicas na descrição do vídeo. É claro que o link de compra também eu deixo na descrição do vídeo. E se você busca um portátil para começar 2024 com o pé direito, esse Anbernic RG35XX Plus é uma ótima alternativa, tá bom? E por hoje é só. Quem sabe aí eu ganho um like e uma inscrição de vocês. Um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo.